Abra sua Bíblia juntamente comigo. Eu quero ser bastante sucinto na palavra, naquilo que Deus tem proposto ao meu coração nesta noite. Não quero ser cansativo aos irmãos, mas prometo ser fiel naquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. Abra sua Bíblia no livro lá do princípio, livro do Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Iremos ler alguns versículos para que nós venhamos fundamentar a nossa meditação nesta oportunidade, nesta noite. Capítulo 6, versículo 6 ao 9. Gênesis capítulo 6, versículo de 6 a 9. Depois nós iremos também ler versículo 14, 18, 22. Todos encontraram? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de as haver feito. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Versículo de número 14 do mesmo capítulo: Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo de número 18: Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Ainda versículo de número 22: Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo de número 7, versículo de número 1: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Quantos podem dizer amém? Amados irmãos, essa é uma história bastante conhecida daqueles que são leitores da palavra de Deus. É uma das histórias mais reproduzidas desde que o mundo é mundo. O dilúvio, a arca de Noé. Nós vamos perceber, irmãos, que esse projeto dado pelo próprio Deus, dado a alguém que Deus chamou a atenção lá do céu. A Bíblia vai nos dizer que Deus, olhando lá do céu, viu maldade, viu pecado, viu a multiplicação somente do mal. Mas Deus chamou a atenção de Deus alguém por nome de Noé, promotor da justiça de Deus. Então nós vamos perceber, irmãos, que quando Deus vê alguém que se enquadrava, que estava segundo o seu coração, Deus propõe um projeto. E nós vamos perceber, irmãos, nessa história, que Deus ama a família, pois família é um projeto de Deus. A família é algo tão precioso, irmãos, que não existe sociedade sem família. Não existe igreja também sem família. A igreja, a sociedade é constituída de famílias. Famílias fortes, sociedade forte. Famílias fortes, igrejas fortes. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Gênesis, capítulo 2, se a irmã puder colocar na tela, versículo de número 24, nós vamos perceber que a família, o casamento foi instituído por Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Salmo de número 127, versículo 3. A Bíblia vai nos dizer a respeito dos filhos. Salmos de número 127, versículo 3: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então perceba, irmãos, o cuidado, a disposição de Deus em abençoar a família. Família é instituída por Deus. É por isso que o inimigo das nossas almas, ele tentou no passado, ele tenta no presente, e de toda maneira ele tenta destruir a família, pois a família é a célula mãe da sociedade, da igreja. Alguém pode falar de Noé e dizer: esse pregador Noé é um pregador muito fraquinho.
Algum pode chegar à conclusão, porque Noé não foi a construção da arca, a pregação da justiça divina, não foi da noite para o dia, não foi 6 meses, 1 ano, 10 anos, foi aproximadamente 120 anos pregando a palavra de Deus. E na sua conclusão, alguém pode dizer, mas este pregador era um pregador fraquinho, não ganhou ninguém para Jesus, nenhuma alma a gente vê testificando na Bíblia que Noé ganhou. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que Noé ganhou a sua família. Ao término de assumir, de aceitar um projeto da parte de Deus, em ser submisso, obediente, aleluia, perseverante a Deus, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 7, versículo 1, que Deus disse, agora entra, Noé, tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa sociedade. Então observe bem, irmãos, que lá no céu existe um Deus que observa as nossas atitudes. Lá no céu existe um Deus que é o maior interessado em ver a sua família bem, em ver a sua família prosperar. E nós vamos perceber, irmãos, que Deus ama a família. A família é uma obra das mãos do Senhor, precisamos privar e, aleluia, fazer o que for possível para proteger a nossa família, orientado pelo Senhor. A vontade de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas, sejam prósperas. É o que diz lá na Bíblia também, no livro de Salmos, de número 128. Vejamos o que diz a palavra do Senhor, Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Está falando da família. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher, a tua companheira, como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. Deus está aqui, aleluia, falando que Ele tem interesse, Ele é o abençoador das famílias. Louvado seja o nome do Senhor, e por isso nós precisamos ter em mente, aleluia, assim como Noé também privou, obedeceu à voz do Senhor, sabendo que a sua retaguarda tinha a sua esposa, os seus filhos e também as mulheres de seus filhos, que eram a extensão da sua família. E nós precisamos compreender, irmãos, que Deus sobre toda maneira é prioridade em nossa vida. Deus é primazia em nossa vida, mas em segundo lugar vem a nossa família. Aleluia, se amarmos a nossa família de verdade, aleluia, é necessário, quem ama a sua família de verdade, é necessário que tenha tempo de qualidade com a sua família. Olha só o que a Bíblia nos diz. Me chamou a atenção aqui do nosso irmão Tiago, que falou sobre a Bíblia, que tem princípios. A Bíblia é cheia de princípios. Alguém pode dizer, pregador, pastor, por que eu conheço uma família que não é crente, não aceitou a Cristo como Salvador, não vem para a igreja, mas a gente percebe que o casamento dele é uma bênção, que os filhos dele são uma bênção? É porque eles entram pelo caminho do princípio da palavra de Deus. Pode até não ter salvação ainda porque não aceitaram a Cristo Jesus, mas a sua família é abençoada, o seu casamento é abençoado, os seus filhos são abençoados. Por quê? Porque a Bíblia é cheia de princípio, e quando nós entramos pelos princípios que regem a nossa vida, nós somos canais de bênção. A nossa vida, a nossa família será cheia de bênção. Então vejamos o que diz a Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém, aleluia, põe lá para nós, irmã, não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então perceba, irmãos, que a Bíblia é recheada, é cheia de instruções para que nós venhamos ter uma vida próspera, para que nós venhamos ter uma vida abençoada. O nosso irmão que nos antecedeu aqui, nosso irmão Tiago também falando a respeito de nós semearmos, de nós plantarmos no reino dos céus, falando a respeito das nossas ofertas, nossos dízimos. Às vezes a gente fica, irmãos, naquela, olha, eu vou levar lá o meu dízimo na igreja, vou ofertar na obra do Senhor,
mas eu não sei porque eu não prospero, eu não sei porque o meu salário não dá. A Bíblia tem um princípio também para nós. Qual é o princípio? Está lá em Tiago: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá. Aleluia, nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo ao meu coração, aleluia, peça sabedoria para você administrar os seus bens, as suas finanças. Aleluia, eu digo isso porque eu já passei por isso também, passo. Quantos anos servindo a Deus, fiel na obra do Senhor, nos dízimos e nas ofertas, mas parece que não ia, ficava patinando. Mas um dia eu entrei pelo princípio da palavra de Deus e pedi: Senhor, me dá sabedoria, Pai, para administrar os meus bens e as minhas finanças, porque o dinheiro não dá. Então o Espírito de Deus me ajudou, e hoje eu estou prosperando, hoje eu estou crescendo, porque a nossa disposição, a palavra de Deus que tem resposta para todos os questionamentos. É necessário cuidar da nossa família, é necessário primar pelo conforto dos nossos filhos, da nossa esposa, porque quando nós amamos algo, nós priorizamos, aleluia. Então é preciso priorizar a nossa família, priorizar os nossos filhos depois de Deus. Quantos lares destruídos, quantos casamentos dilacerados, irmãos. Afinal de contas, nós estamos vivendo numa época, num século do descartável, de tudo se joga fora, de tudo joga fora, é brinquedo, é celular, é amizade, é ministério, é casamento, qualquer coisinha, divorcia. Mas não, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: priorize a sua família, ame a sua esposa, ame os seus filhos, entre pela orientação da palavra de Deus, e a sua família será uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos dá princípio, a palavra de Deus, ela tira toda dúvida do nosso coração. E eu escrevi aqui que nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na família. Ninguém pode dizer: eu ganhei, eu galguei posição boa na vida profissional, eu estou ganhando dinheiro, mas se a sua família foi destruída porque você, aleluia, priorizou a sua vida profissional, deixando a sua família de lado, você não teve sucesso nenhum. O sucesso está em ter a sua família ao redor da mesa, o sucesso em ter a sua família, como diz Salmo 128, todos vão prosperar junto, aleluia, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado através das nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, aleluia, compreender que Deus é o maior interessado em ver a nossa família feliz, aleluia. A bênção do Senhor se manifesta sobre a família, e eu posso, irmãos, eu escrevi aqui, observar alguns princípios estabelecidos por Deus, para que o nosso lar seja uma bênção. Talvez você está pensando aí, o pregador, você leu lá falou da vida de Noé, daqui a pouquinho eu vou voltar lá e você vai entender o porquê. A obediência de Noé, o seu sacrifício, a sua perseverança, fez com que toda a sua família fosse abençoada. Nós vamos perceber, irmãos, que a Bíblia, ela nos traz princípio. Efésios capítulo 5, versículo 32, ela vai dizer que dentro da família, dentro do casamento, cada um precisa ocupar uma posição. E olha só o que a palavra de Deus nos diz: grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Preste bem atenção. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que a Bíblia, aleluia, o Senhor Jesus, o nosso Deus, interessado em nos ver feliz, em ver-nos prosperando, Ele deixou a bússola, Ele deixou a orientação para que nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos sejam uma bênção, aleluia. Ou você obedece ou você não obedece, ou você é submisso ou você não é submisso, ou você é perseverante ou você não é, não tem meio termo.
mesmo, aleluia. É preciso entender que no lar cada um precisa ocupar uma posição. Eis a razão de muitos casamentos chegar ao fim. Por quê? Porque o marido não obedece à palavra de Deus, ele não entra pelo princípio, ele não ama a esposa, aleluia, assim como está escrito na palavra de Deus: ame a sua esposa como a si mesmo. E a Bíblia vai continuando dizendo como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, aleluia. E a mulher é recíproco isso. Quando nós amamos a nossa esposa, automaticamente o amor dela, aleluia, é voltado para nós. Quem fez isso foi o próprio Deus, aleluia. Isso não é palavra da minha cabeça, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também tem orientação para os filhos. Em terceiro lugar, filhos, honre e obedeça aos seus pais. Me direciono agora os jovens que estão aqui à minha esquerda, adolescentes que estão lá um pouquinho atrás. Quer viver bastante, aleluia, quer ser bem sucedido, quer fazer faculdade, quer ter filho, quer alegrar o coração do teu pai. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 6, olha só o que diz a palavra do Senhor: vós filhos, sede desobedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Perceba que a Bíblia é cheia de princípios. Quer ser abençoado? Talvez você está me ouvindo nesta noite dizendo: pregador, pastor, por que no meu casamento não prospera? Por que a minha vida, aleluia, sentimental parece que vai de mal a pior? É porque quem sabe você está ocupando uma posição que não é tua. E a Bíblia nos diz lá no livro de Isaías que na cruz uniu o amor de Deus, mas uniu também a justiça de Deus. E se nós não entrarmos pelo prisma da palavra de Deus, Deus é justo. Então nesta noite, aleluia, ocupa o lugar onde a palavra de Deus te orienta, está, para que a sua vida seja uma bênção, para que a sua posição como marido seja uma bênção, para que a sua posição como esposa seja uma bênção, para que a sua posição como filho seja uma bênção. Obedeça os vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, assim diz o Senhor nesta noite. E Deus me deu um tema para esta mensagem nesta noite. O tema é o zelo de Deus para com a família. Capítulo 6, versículo 5, eu volto à palavra no qual eu estava lendo aqui nesta noite. Perceba a situação da humanidade na época. Capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Perceba que Deus está no céu olhando. Maldade impeirava no coração do homem, e nada passa dos olhos largos ao Senhor. Tudo Deus contemplava. Depravação de Deus. Viram lá no capítulo de número 6, versículo 6, uma depravação terrível, aleluia, estava naqueles dias. Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus se arrepende de fazer o homem. Pesou no seu coração, usando aqui uma expressão antropológica, ou seja, aleluia, atribuindo o sentimento humano a Deus para que venha conhecimento da nossa parte. Deus fica triste pela situação do homem, pela maldade, por tudo aquilo que ele tinha feito. Famílias estavam se multiplicando, mas nos diz a Bíblia que os homens agora começaram a observar as mulheres, e um casamento, uma só mulher não era suficiente, começaram a tomar outras mulheres, e isso cheirou mal ao coração de Deus. E Deus, olhando lá de cima, disse: eu me arrependo de fazer o homem. Então vem a sentença. Deus diz: eu vou destruir a terra, eu vou destruir tudo que eu fiz. Versículo 7 do capítulo 6, disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, está no versículo 8 e versículo 9, que o próprio Deus testifica da vida de Noé. O próprio Deus diz que Noé era obediente, submisso, perseverante. Noé, porém, versículo de número 8,
achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. E termina o versículo dizendo: Noé andava com Deus. Chamou a atenção de Deus, alguém que se destacava no meio de uma geração corrompida. A geração estava toda corrompida, não tinha jeito de tirar ninguém, mas Deus, olhando lá do céu, Deus viu que alguém, aleluia, ainda o adorava, alguém o reverenciava. Não tinha esse livro bonito que eu tenho, você tem aí, não tinha esta bússola aqui que nós temos para seguir hoje. Tudo que tinha era que o sol nascia de norte a sul, o orvalho regava a terra, não tinha chovido ainda. Noé olhava tudo isso e dizia: existe um Deus no céu, aleluia, que segura todo esse firmamento, existe alguém acima das nuvens, existe alguém todo poderoso. Ele testificava sem ter a palavra de Deus à sua disposição. Será que isso não chama a minha e a sua atenção? Será que é possível nós olhar para o céu e atribuir a Deus alguma falta de prosperidade, de alegria no lar? Não, porque nós temos à disposição a palavra de Deus, a bússola, aleluia, que nos faz andar por caminhos de bênção. Deus, olhando lá do céu, e viu alguém que se destacava, alguém no qual ele podia ter confiança. Então nos diz a Bíblia que ele chama Noé, diz: Noé, eu quero bater um papo contigo. E Noé, atento à voz do Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, e ele ouve a voz do Senhor. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E então se destacam 3 evidências que mostram as virtudes na vida de Noé. A primeira evidência está lá no versículo 14 do capítulo 6. Nos diz a Bíblia que Noé se destacava pela sua obediência. Faze para ti uma arca de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aleluia, aleluia, preste bem atenção, vou ler novamente. Faze para ti uma arca de gofer, aleluia, faze para ti uma arca de gofer, aleluia. Talvez Noé pensou, quem sabe, estou conjecturando, a Bíblia não diz, mas quem sabe Noé pensou: será que pinos, uma madeira mais mole, não seria mais fácil para construir a arca? Mas a Bíblia nos diz que entre Deus e Noé havia obediência, a voz, a orientação vinha de Deus, aleluia. Na nossa vida há também orientação vinda de Deus. A madeira tinha que ser de gofer, os compartimentos tinham que ser do jeito de Deus, tinha que ser betumado por dentro e por fora, porque o arquiteto, o engenheiro, era o Todo-Poderoso. Ele sabia, irmão, que não podia entrar água na arca. Ele sabia que a madeira tinha que ser madeira de gofer. Talvez alguém pergunta, alguém pode questionar: por que o meu casamento está de mal a pior? Por que está desta maneira? Por que daquilo outro? Porque quem sabe você tem feito muitas coisas, mas tem deixado de ser obediente à voz do Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquela grande obra não era somente para Noé estar dentro, aquela grande obra era para que comportasse animais, aquela grande obra era que comportasse a sua esposa, os seus filhos, as mulheres de seus filhos. Então Noé tinha que fazer caprichado, do jeito de Deus, aleluia. Estamos dentro da igreja, estamos em Jesus, que é a arca espiritual, estamos protegidos e guardados. Dentro da arca não é só para mim, a arca é para mim, toda a minha e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência, a primeira virtude que eu vejo na vida de Noé. A segunda virtude também, que está bem clara no texto bíblico, foi a submissão. Versículo 15, versículo 16: e desta maneira farás, aleluia.
de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás a arca uma janela e de 1 côvado, e acabarás em cima. A porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiro. Não adianta sermos obedientes, mas não sermos submissos. É preciso ser obediente, mas é preciso ser submisso também. Daria certo o projeto de Deus, e deu muito certo, porque havia uma orientação de alguém que conhecia o fim desde o começo. Havia uma orientação de quem conhecia além da curva. É por isso que nós temos que ser pautados na orientação da palavra de Deus. Por mais que eu e você seja inteligente, por mais que eu e você seja conhecedor de vários livros, nós devemos depositar nossa confiança naquele que sabe todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe Noé diz no seu coração, a Bíblia não está dizendo, mas quem sabe Noé, por ser um ser humano, quem sabe questionou no seu coração: mas para que ser tão grande? Por que a janela tem que ser nesse lugar? Por que a janela tem que ser no alto? Por que a porta tem que ser desse jeito? Mas eu acredito que quando, quem sabe Noé pensou assim, logo ele pôs a mão na boca e disse: cala-te carne, cala-te sentimento humano, porque quem está orientando é aquele que criou os céus e a terra. Quer ser próspero? Quer ver seu casamento uma bênção, seus filhos uma bênção? Entre pela orientação da palavra de Deus. Aleluia, siga a orientação da palavra de Deus. Obediência, submissão, eram algumas evidências que mostravam que esse homem era sensível à voz do Senhor. E em terceiro lugar, eu posso destacar aqui no texto bíblico, é a perseverança. Versículo de número 22 nos diz a Bíblia que, no capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim ele fez. Obediência, submissão e perseverança. A nossa caminhada não é de velocidade. A nossa caminhada, a nossa vitória não é de quem chega na frente, mas a nossa vitória é de perseverança, é de dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Eu preciso ser submisso a Deus para que os projetos dele possam dar certo na minha vida e automaticamente na vida da minha família. Porque antes de eu casar era eu, pastor Valdir, mas depois que se casa é nós. Uma decisão, pastor Juninho, que foi errônea, que não der certo, não vai respingar somente na minha vida, vai respingar em toda a minha família, minha esposa e meus filhos. Imagine, irmão, se Noé, aleluia, pensa só nele. Eu posso conjecturar, imaginar. A Bíblia não fala que a mulher de Noé ajudou a construir a arca, nem os filhos. Mas eu posso imaginar que Noé está na posição como marido, na posição que Deus o colocou, amando a esposa, assim como Paulo escreve à igreja de Éfeso: ame a sua esposa como a si mesmo. E eu creio que Noé pensava consigo mesmo, palavras do pregador, conjecturando: se é para salvação, é para toda a minha família, custe o que custar. Quem sabe a sua própria esposa, os seus filhos coçaram a cabeça, dizendo: que tamanho de barco é esse que você vai construir? Mas Noé continuou firme. Quem sabe Noé no teu coração diz: não, ela é mais frágil, a mulher é frágil, é assim mesmo. Ela não compreende que Deus falou comigo, com o vaso mais forte. A mulher é o vaso mais frágil. É por isso que às vezes Deus fala contigo, homem de Deus, não fala com ela, porque você é como um transformador que recebe 380 e às vezes transmite para sua esposa, para os seus filhos 110, 220, 12 volts, mas é com você que Deus fala nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Lute o tanto que for possível, mas não perca a sua família para o diabo, para o mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Custe o que custar, lute pela sua casa e pela sua família. Noé foi perseverante, caminhou
foi obediente à voz de Deus, e pela sua obediência, eu louvo a Deus, irmãos, porque no céu há um Deus justo, há um Deus que ama a minha e a sua vida, há um Deus que tem alegria em ver nós felizes, há um Deus lá no céu que tem alegria de ver nós conseguir galgar posições boas na sociedade, comprar um carro novo, viajar, estar com os filhos à roda da mesa, comer do bem, do bom e do melhor. Isso é o desejo de Deus, é o amor dele. Mas também está na Bíblia escrito que existe um Deus justo, um Deus que não tem jeitinho para ele. As nossas atitudes, as nossas tomadas de decisões, certamente somos livres para tomar, mas nós não temos liberdade de escolher as consequências daquilo que nós tomamos, as decisões. E pela decisão de Noé, da sua obediência, da sua submissão, agora entra a justiça divina, entra o amor de Deus, entra a palavra firme de um Deus que é fiel, que quando nós somos fiel com Ele também é fiel para conosco. E eu já termino nesta noite essa breve meditação no coração dos irmãos. Capítulo 7, versículo de número 1, diz a Bíblia: depois disse o Senhor a Noé, depois de tudo, depois de todo esse tempo, da construção, 120 anos, irmão, somente na promessa, Deus se manifesta e diz a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. E olha só o que Deus de amor e Deus justo, Ele diz na parte C do versículo, observe bem, que na cruz uniu o amor e a justiça de Deus. O mesmo Deus que é amor, o Deus também que nós servimos é justo. Ele diz assim: porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O que Deus estava dizendo, da minha e da sua parte houve obediência, houve submissão e perseverança. Da minha parte eu vou colocar você e sua família dentro da arca. Você não vai perder sua esposa, você não vai perder seus filhos. O mundo está aí fora, o dilúvio vai cair, tudo vai ser consumido, mas tem um propósito para você e para sua família. Você não vai morrer, Noé, a sua mulher não vai morrer, os seus filhos não vão morrer, porque eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi, diz o Senhor nesta noite para o meu e o teu coração. Deus ama a sua família, Deus tem propósito com a sua família, Deus quer alegrar o seu coração. Homem que me ouve nesta noite, mulher que me ouve nesta noite, Deus quer alegrar o teu coração, mas nesta noite Ele mandou te dizer: primeiro alegre o coração dele, entrando por princípios que tem na palavra de Deus, e certamente a tua vida será próspera, os seus filhos serão prósperos, a sua vida será uma bênção, porque Deus, o fiel, o justo e o verdadeiro, estará à disposição para abençoar a sua vida. Eu posso orar com a igreja, pastor? Eu desejo orar por você e por sua família. Você pode ficar de pé nessa noite. Antes de orar, eu quero fazer aqui uma pergunta, mediante a palavra que foi pregada, mediante a exposição desse Deus tão bom, desse Deus tão fiel. Eu pergunto: tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo que Ele é o seu Salvador? Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto você não aceitar Cristo como Salvador, você somente é criatura. Para ser filho de Deus é preciso erguer as suas mãos, confessar Cristo como Salvador, e a partir deste momento você passará a ser filho de Deus. Tem alguém nesta noite que deseja aceitar Cristo? Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar com Cristo Jesus? Talvez nós estamos pregando aqui nesta noite somente para crente, mas quem diz que crente? Quem diz que eu conheço a sua vida? De repente você precisa fazer uma reconciliação com Cristo nesta noite. Eis aí a oportunidade para vir para frente e receber a oração e receber força de Deus e graça para poder prosseguir. O terceiro apelo que eu faço é a família, a casais nesta noite. Você que está aí, homem, marido que me ouviu nesta noite, você, irmã, que está aí também me ouvindo nesta noite, quem sabe você me ouviu e disse: verdadeiramente o meu casamento, o meu lar está desse jeito, não estou entendendo.
Entenda nesta noite, é preciso ocupar a posição no qual Deus nos colocou dentro do lar e da família. Eu quero te fazer um convite. Quebre a barreira nesta noite, venha você e sua esposa aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua família, seus filhos. Tenha liberdade, venha para frente, eu quero abençoar a tua vida. Porque nesta noite eu sou boca de Deus aqui nesta noite para dizer que Deus quer mudar o quadro da sua família, do seu casamento. O seu casamento vai voltar a ser alegre, feliz, aleluia. A alegria de Deus para a sua casa nesta noite. Tem alguém? Não tem ninguém? Que se não tem, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Coloque as suas mãos no seu coração nesta noite. Eu desejo orar por você, pela sua vida, por sua família. Jovem que me ouve, adolescente que me ouve, quem sabe me ouviu também nesta noite, está dizendo: bem que eu podia ter obedecido meu pai, bem que eu podia ter obedecido a minha mãe naquela tarefa, naquela orientação. Fiz algo sem pedir orientação para ele, mas nesta noite o Senhor justo e amoroso está aqui. Daqui em diante, nunca tome uma decisão sem antes pedir a orientação do seu pai, da sua mãe, para que você seja bem sucedido, para que você viva bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Erga a sua mão, coloca as tuas mãos dentro do teu coração, no teu coração nesta noite. Pai, a tua palavra foi ministrada, Pai, eu tenho convicção de que o Senhor habita nesta palavra. Eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Eu creio que a tua palavra tem poder, pois a tua palavra é mais penetrante que navalha afiada. Ela tem poder de discernir os pensamentos, aleluia, na onde nós não podemos ir. A tua palavra vai. A tua palavra nos leu nesta noite, por dentro e por fora, e queremos pedir ao Senhor graça, queremos pedir a ti sabedoria, Pai. Espírito Santo, aleluia, queremos ocupar a posição dentro do nosso lar, como marido, como mulher, como filho, a posição que o Senhor nos orienta, Pai, para que a nossa vida, o nosso casamento seja bem sucedido, pois ouvimos a tua orientação nesta noite, Senhor, que a posição do homem é amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A posição da irmã, da esposa, é recíproca, aleluia, é confiar no esposo, é amar também o seu esposo. Pai, nesta noite, que nós possamos colocar em prática a tua palavra, para que a nossa vida seja bem sucedida, não só na igreja, mas em toda a nossa vida. Fica conosco, Pai, é o nosso pedido, em nome de Jesus.